Olá, sétimo ano, tudo bem? Sou a professora Marcela de Língua Portuguesa e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais com gramática e o nosso assunto é substantivos, tá? Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo aqui? Entender o que é o substantivo, ou seja, qual é o seu conceito, as classificações que ele recebe, que nós vamos trabalhar agora com 4, que é o próprio e o comum, e o simples e o composto, tá? Então aqui nós temos a classificação dos substantivos, aqui tem um recorte do seu livro. Substantivo é a palavra que dá nome a todos os seres reais ou imaginários, as ações, os sentimentos, as qualidades, varia em gênero, número e grau. Então assim, substantivo é o que dá nome, classifica coisas visíveis e invisíveis. O substantivo é uma classe de palavras uma das mais amplas que nós temos dentro da nossa língua portuguesa, porém é muito fácil você estabelecer a associação com a classificação dele, com o que ele faz dentro da gramática, dentro do texto, tá? Lembrando que apesar da gente estudar eles sozinhos aqui, ele sempre vai ser aplicado dentro de um texto, tá bom? Dentro de um contexto. Então vejam só, o substantivo ele dá nome a pessoas, desde um nome particular, que é Rosa, até um generalizado, que são as pessoas mesmo, ou nome de animais, né? Ali tem camarão, cavalo, pássaro, nome de objetos, caneta, anzol, carro, copo, lugares, Amazonas, praça, campo, ações, corrida, saída, grito, sentimentos, amor, bondade e ódio, qualidades, beleza, franqueza e limpeza. Então tá. Então vejam lá. Então agora eu vou entrar aqui na tela, que é sobre o substantivo próprio, tá? Esse é exatamente ali o seu material, que está lá na página 39, página 39, substantivo próprio. O substantivo próprio é um dos mais fáceis de você registrar, por quê? Porque ele é o único que tem uma característica muito específica. Ele é sempre escrito com letra maiúscula, tá? O substantivo próprio ele é sempre escrito com letra maiúscula. Então, ele determina, né, um ser em especial, um ser em particular. Por exemplo, aqui, ó, Bidu é um cão esperto. Bidu está com letra maiúscula não só porque inicia a frase, mas porque é o nome do cão, certo? Li a notícia na Folha da Tarde. Folha da Tarde também está com letra maiúscula porque é o nome do veículo de comunicação. Nasci em Petrópolis. Petrópolis porque é o nome da cidade, né? O Brasil exporta café. Brasil porque é o nome do país. O maior rio brasileiro é o Amazonas. Amazonas com letra maiúscula porque é o nome deste rio especial. Estão entendendo a relação de substantivo próprio com ser algo único, né? Eu sou a professora Marcela. Existem outras Marcelas, outras professoras, mas eu, filha da minha mãe, filha do meu pai, sou apenas eu. Então eu tenho minhas características em particular, então é escrito com letra maiúscula, igual você. Talvez o seu nome seja João Pedro, João Vitor, Maria Eduarda, Maria Fernanda, mas só existe você que é filho, né, do seu pai e da sua mãe que tem a sua digital. Ninguém tem uma digital igual a sua. Então é algo muito particular. Fica claro assim, sétimo ano? Fica, né? Bem tranquilo. Bem, então o substantivo próprio se refere a um indivíduo e são classificados como os próprios. Podem indicar pessoas, animais, coisas, país, cidades, acidente geográfico, lugares, rua, jornal, livro, revistas, etc. Tá? Uma convenção ortográfica referente a substantivos próprios a serem grafados com a primeira letra maiúscula. Então eu quero que vocês passem o negrito lá e sempre lembrem disso. Tá? Bem, aí nós temos ali, se não é próprio, ele é comum. Tá? O substantivo comum refere-se a todos os seres de uma mesma espécie, sem particularizá-los. Então, quando eu falo pescador, Dinho é um pescador. Pescador quer dizer que ele é mais um. Existem vários pescadores, é um nome comum. Bidu é um animal. Animal é comum, por isso que não é escrito com letra maiúscula, porque ele determina um grupo, né, de pessoas que têm características semelhantes. Lápis, objeto. O lápis é um objeto, garoto travesso é uma empresa, Brasil é um país. Então veja, quando eu falo essas palavras que estão em negrito aí no seu livro, elas determinam um ser de que não particulariza, não é algo único, é algo generalizado, certo?
Então, o substantivo próprio particulariza, substantivo comum, ele generaliza. Tranquilo? Eles são parceirinhos assim. Bem, o outro substantivo que nós vamos ver é o substantivo simples, tá? Lá no 6º ano, nós aprendemos sobre a estrutura e formação de palavras. Isso nós sabemos que toda palavra, ela tem uma alma, ela tem uma parte que é essencial a ela, que nós chamamos de radical. Então, quando o substantivo é simples, ele tem apenas um radical, é formado por apenas uma palavra. Por exemplo, aqui, ó, couve, pé, sol, joia, é uma palavra apenas. Quando eu trabalho com um substantivo composto, eu tenho duas palavras ou mais, dois radicais ou mais, que elas podem ser separadas por hífen ou não. O hífen é o famoso tracinho, né, galera? Vocês lembram, né? O hífen é o famoso tracinho. Por exemplo, girassol é uma palavra. Sim, quando você olha para ela, sim. Mas é formado pela palavra gira e pela palavra sol. Então, aqui eu tenho um substantivo composto, porque tem dois radicais, duas palavras. Aguardente, passatempo. Assim como eu também vou ter palavras que são separadas por hífen. Igual, vamos pegar ali, ó, pé. Quando eu escrevo pé de moleque, ó, pé de moleque. Eu tenho aqui um nome que é diferente ali do pé. Pé é uma coisa e pé de moleque é outra. Então, aqui eu tenho um substantivo composto onde há o emprego do hífen, ó, que é o famoso tracinho. Tá bom? Tranquilo isso, pessoal? Beleza, então. Então, o substantivo é a classe de palavras que nomeia seres visíveis e invisíveis e ele recebe várias classificações. O que classifica o substantivo é o que ele determina. Então, aqui eu vi o próprio e o substantivo comum. O próprio particulariza e o comum generaliza. O substantivo simples, que é escrito com apenas um radical, uma palavra, que é o caso de couve, pé, sol e joia. O substantivo composto, que apesar de não ser separado por hífen, ele tem duas palavras, dois radicais, mas também pode ser separado por hífen, que eu tenho lá girassol, aguardente, passatempo, pé de moleque, guarda-roupa e assim por diante, certo? Então tá, então eu trouxe aqui agora uma atividade que você tem aí no seu material, tá? Um exercício, e nós temos que transformar esses substantivos comuns e dar ele uma característica de substantivo próprio, certo? Por exemplo, a garotinha. O que eu tenho que fazer nesse exercício? Tentem fazer lá o exercício rapidinho lá, dá uma pausa no vídeo e respondam lá no material de vocês. Vou indicar a página, tá? Só para quem ainda não está acompanhando, é na página 41, galera. Abram lá, página 41. Ok? Então vamos lá. A garotinha. Então, o que vocês colocaram lá? Um nome, né? Por exemplo, um substantivo próprio. A garotinha poderia ser, ó, Florisberta. Florisberta. É o nome de uma garotinha. Certo? O pai. Qual é o nome do seu pai? Coloca o nome do pai. Eu vou pôr o nome do meu pai. O nome do meu pai é bem bonito, ó. É Sebastião. Ok? O garçom. Vamos dar um nome para o garçom? O garçom que atende a gente no mesmo lugar sempre chama-se Seu Moisés, ó. Moisés. Não é o da Bíblia, é o nosso garçom. Moisés. E o nome do restaurante? Pense no restaurante, você vai dar um nome a ele, né? Um substantivo próprio. Qual é o restaurante? Sei lá. Vou colocar aqui um nome fictício. Prato feito. Tá louco, hein, professora? É só para não valorizar nenhum lugar especial, tá bom? Mas vocês colocam o nome que vocês quiserem. Então, qual é o objetivo desse exercício? Você compreender que existem dois grandes grupos de palavras. Toda palavra que não for própria, ela é comum. Ah, professora, mas se o substantivo for simples, igual guarda-roupa, é comum, tá? Então, se ele não tem a obrigatoriedade de ser escrito com letra maiúscula, ele não é próprio, ele é comum. Ah, professora, mas se é início de frase é com letra maiúscula. Sim, mas aí você está falando de uma organização de parágrafo. E eu estou falando para você de classificação de substantivo, tá? Então, o substantivo próprio, ele particulariza e é escrito com letra maiúscula. O substantivo comum, ele generaliza. Simples, uma palavra, um radical. Composto, duas palavras, dois radicais. Tranquilo? Então,
Se você tiver mais alguma dúvida, leia lá o seu material. Você vai perceber que no seu livro está na sequência, mas a gente vai trabalhar por partes para não misturar o conceito dos substantivos, tá? Vocês podem resolver lá os exercícios da apostila, que se seguem ali na página. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Da classificação dos substantivos, página 41, que ainda aborda esse tema, ok? E assim, vocês podem trabalhar com a fixação, anotem lá qualquer tipo de dúvida que vocês tenham em relação ao conteúdo para sanar o mais breve possível com o seu professor. Verifiquem se não tem exercício no material adicional e bom momento de estudo para vocês. Muito obrigada, Setimone, até a próxima aula.